acabarão com o louvor, né? Podem tirar os prédios, e com a pandemia nós experimentamos isso, mas jamais, jamais mesmo vão tirar o culto. É bem interessante que na pandemia, em 2 países com muitas complicações para cristãos, o evangelho explodiu e está explodindo. Um é a Síria e o outro, o Irã. Olha quanta gente se convertendo, quanta gente sendo impactada pelo poder do Senhor. Então, assim, Deus tem feito mesmo maravilhas. Eu não sei, aí com toda esse desafio, se o vídeo do nosso pastor está aqui. Não? Ok, beleza. Quando tiver, tá? Tranquilo, tá? O pessoal trabalha demais. Mas, gente, o ano da superação, nós estamos mesmo sentindo, e há uma impressão muito bacana no nosso coração, da nossa liderança, de que esse vai ser um ano mesmo marcante e um ano de superação para toda a nossa igreja. Eu não sei se você tem ideia de algumas coisas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu não sei qual é a sua percepção quanto à Zona Sul do Rio de Janeiro, mas algumas coisas são interessantes aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Por exemplo, o evangélico está na Zona Sul do Rio de Janeiro há mais tempo que nos Estados Unidos da América. Você sabia disso? Quem não sabia disso, levanta a mão assim, olha, eu não sabia disso. Então, o evangélico está mais tempo aqui do que nos Estados Unidos da América. O evangelho chegou aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro em 1557, com 7 missionários que saíram lá da França e atravessaram tantos desafios e chegaram aqui com um intuito, fundar e desenvolver uma igreja cristã evangélica aqui. E alguém sabe o que aconteceu? Claro, a maioria não sabia dessa informação, também não sabe o que aconteceu com eles. Sabe o que aconteceu com todos eles? Todos eles não morreram, todos eles foram assassinados, todos eles foram martirizados. O único que não foi martirizado imediatamente, que eles vieram implantar o trabalho, eles são chamados os cristãos guenotes, foram enviados por João Calvino para evangelizar aqui até então a Nova Antártida. E eles vieram para cá, e aqui eles foram presos, foram julgados, eles foram sentenciados à morte e foi-lhes dado a oportunidade de se defenderem. E o que eles fizeram com essa oportunidade de defesa? Sabe o que eles fizeram? Se te dessem a oportunidade de se defender, o que você faria com essa oportunidade? Sabe o que eles fizeram com essa oportunidade, Wander? Eles fizeram uma confissão de fé. Olha, nós vamos dar 12 horas para vocês prepararem a defesa de vocês, porque nós não devemos matar vocês. Mas vamos dar uma dica para vocês. Se vocês negarem tudo isso aí, nessa defesa por escrito, se vocês negarem, a gente pensa em aliviar aí a barra de vocês. Sabe o que eles fizeram? Eles escreveram uma confissão de fé, que é um ano, que podem ser 2, 3, 12, não importa. Mas se falarem assim, olha, eu quero e eu vou, Deus vai abrir as comportas dos céus. Eu ando na nossa cidade, e olha, ando mesmo. O meu carro é um guerreiro, é um tanque de guerra. Ele anda, não é à toa que ele tem que ter gás, ele anda, é a gás. E olha, eu ando pela Martin Luther King Júnior, olha, eu ando. Não ando com minha família, fico sim temeroso, mas ando. Ando com uns outros amigos um pouco estranhos, né? Como o pastor Luiz Otávio. Andamos lá naquele trem. Andamos. A gente anda por Zona Oeste, por Santa Cruz. A gente sai daqui, é um outro mundo, sim. Passando do túnel é uma outra realidade. Mas eu quero falar uma coisa para você, a transformação do resto da cidade
passa muito pelo que acontecerá aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, nós não estamos falando de um crescimento de igreja. Nós não estamos falando de uma explosão de um grupo de crentes, não. Nós estamos falando de uma transformação de uma cidade. E isso é sonho. Isso é sonho. Isso é sonho do Senhor. A proposta dessa série de superação é levar essa igreja, é levar você a se superar de tal maneira que quem estiver ao seu lado vai superar. A sua casa vai superar. O seu cônjuge vai superar. Os seus filhos vão superar. A sua célula vai superar. A sua supervisão vai superar. A sua coordenação, a sua rede vai superar. A sua igreja. E outras igrejas vão superar. E outros cristãos vão superar. E nós vamos ver uma região que tem gente que é capaz de dar 54 milhões de reais em um apartamento, 54 milhões de reais em um apartamento, falando o seguinte: se eu posso dar 54 milhões em um apartamento, eu posso também me mover para ajudar e transformar essa cidade. Eu posso. Nós vamos ver gente assim falando que eu posso, mas nós vamos ver gente também que faxina em casas como essa, como aquela menina lá na casa de Naamã, falando o seguinte: olha, eu posso sim dar uma palavra para esse homem e para essa mulher que irão mudar e transformar a vida deles. Eu posso sim. Eu posso sim ser um agente de transformação como uma coisa mínima. Como uma coisa mínima. O Evangelho chegou aqui porque 7 pessoas decidiram se superar. Sabe quem elas conheciam aqui? Ninguém. Elas pegaram literalmente carona em um navio. E quando elas saíram lá do porto da França, elas não deram tchau. É verdade, está na biografia deles. Eles deram adeus. E sabe por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam e eles criam que aquele que começou uma boa obra na vida deles seria fiel para concluir essa obra. E eles vieram. E o Evangelho chegou a mim, chegou até você assim. Andando muito rápido na história, nós vamos ver um bairro que surge chamado Copacabana, e a inauguração do túnel Alaor Prado. Sabe onde fica o túnel Alaor Prado? Quem sabe onde fica o túnel Alaor? Opa, amém. Você está conhecendo o seu bairro, a sua cidade. É o primeiro túnel do Brasil. O imperador veio para a inauguração. E no dia da inauguração, algo tomou conta do coração da cidade. Todos falam: nesse bairro, o progresso, através dele, vai surgir para essa cidade. Havia uma expectativa muito grande, mesmo com o surgimento de Copacabana. Muito grande. E essa terra, que sempre foi conhecida a partir do comendador Peixoto, dá nome a esse bairro, essa terra que ficou conhecida como uma terra que curava. Copacabana era um balneário de cura, de tratamento para pessoas com problemas de saúde. Essa terra que já tinha sido conhecida como uma terra que curava as pessoas, passou a ser conhecida como a terra que iria trazer o futuro para essa cidade. Essa é a Copacabana, que você está agora aqui. E aí, passando muitas histórias, algumas bem interessantes, rumos e decisões que mudaram a história do nosso país. Não lembrar do ataque da Rua Toneleiros, né? O ataque da Rua Toneleiros que mudou a história do país. Foi isso ou não foi? Mudou a história do país, literalmente.
Algum tempo depois, no Maracanã, um homem vem pregar. No Maracanã. E ele colocou 200 mil pessoas no Maracanã. Não tinha nenhuma banda, tinha um grande coral, é verdade. Mas todos foram para lá para ouvir aquele homem. 200 mil pessoas no Maracanã. Já falei isso para vocês, só 2 vezes isso aconteceu. Naquela vez e uma com o Flamengo, só. 200 mil pessoas no Maracanã. Ele está lá pregando. E depois que tanta gente se converte, pegando as fichas, lá, analisando cada ficha de conversão, descobriram que tinham muitas pessoas de Copacabana. E aí perguntaram, tem uma igreja batista lá? Não tem. Vamos começar uma igreja? Vamos. Assim surgia a primeira igreja batista de Copacabana, que esse ano completa 60 anos. E a igreja é esse prédio? Não. A igreja é você. A igreja é você. A igreja é você. No dia 31 de dezembro do ano passado, Deus trouxe uma palavra que foi muito específica para quem estava aqui. E nós tiramos a palavra do site, né? Entendíamos mesmo, naquele momento, que a palavra era para quem estava aqui, ou quem estava assistindo online, ao vivo, naquele momento. Nós não combinamos nada. Nós não tínhamos planejado esses incidentes, né, que aconteceram. Mas Deus, que é soberano, planejou. Nós não estamos transmitindo online, mas essa palavra é para você que está aqui. E eu quero fazer dessa palavra, basear toda essa palavra em um texto que está na palavra do Senhor, em Mateus, capítulo 7, Sermão da Montanha, a partir do verso 7. É o fechamento de Jesus no Sermão da Montanha. É o fechamento dele. O Sermão da Montanha, ele é um texto que pode se tornar um texto perigoso. Com certeza é o discurso mais famoso de Jesus. Discurso não, mas a mensagem mais famosa dele, né? Na ideia de mensagens. O Evangelho de Mateus, ele contém 5 mensagens longas de Jesus. O Sermão da Montanha é a primeira. Então o Sermão da Montanha não é para quem não crê em Deus. O Sermão da Montanha é para quem é discípulo. Se você ouve o Sermão da Montanha e diz o seguinte, isso aqui eu não vou praticar. Você tem que entender que algo você está falando sem saber. Você está falando, eu não sou discípulo. Porque quem é discípulo ouve o Sermão da Montanha e diz, Deus, eu não consigo fazer isso, mas me ajuda, eu sou teu discípulo. Eu quero fazer. Então o Sermão da Montanha que começa no capítulo 5 e vai terminar nesse capítulo 7. E o fechamento do capítulo 7 é interessante, porque Jesus vai trazer de novo a importância da oração e do pedido, aquilo que se pede. Ele diz o seguinte a partir do verso 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Ele dará a vocês e aos que pedirem todas essas coisas. Assim, em tudo, faça aos outros aquilo que vocês querem que façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas.
É um desafio mesmo olhar para esse texto do Sermão da Montanha e perguntar, por que Jesus traz o assunto da oração? De novo, porque num primeiro momento, esse assunto aqui parece o assunto da oração, que ele tanto rebuscou e trabalhou no capítulo anterior, trazendo para todos nós o modelo de oração, e talvez o modelo mais famoso do mundo, que é a oração do Pai Nosso. Mas Jesus, ele está pregando, por isso que o nome é Sermão da Montanha, ele está numa montanha, tem uma multidão embaixo ouvindo, e Jesus estrategicamente, que não tinha energia elétrica, que não tinha telão de LED, que não tinha uma equipe fantástica como essa para trazer toda essa tecnologia sonora para a gente, ele entendeu que naquele momento, naquela hora, o vento cortava, e cortava a seu favor, ele sobe a montanha e começa a pregar para o povo. Esse aqui, de fato, é o decálogo, são os mandamentos da nova aliança. Então, quando Jesus está pregando e passando por uma série de assuntos, pontuando, olha, quem é meu discípulo tem que levar isso a sério. E ele chega no capítulo 6 e traz essa mensagem da seriedade da oração, e aí ele mostra que a oração, ela começa não com aquilo que você pode fazer, mas com aquilo que você não deve fazer. Então, antes de falar como se deve orar, Jesus no capítulo 6 vai ensinar como nós não devemos orar. Porque ele diz para o seu público o seguinte, olha, vocês querem saber qual é o caminho do relacionamento com Deus? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Qual não é o caminho do relacionamento com Deus? Aí ele diz, quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, não façam como os fariseus, não façam como os pagãos, não façam como eles. Porque alguns falam muito e outros não creem naquilo que falam. E aí ele diz, quando vocês orarem, entrem no quarto secreto, que o Pai que vem em secreto vos recompensará. Essa é a palavra de Jesus de Nazaré. Então ele vai mastigar ao máximo o Sermão da Montanha, no assunto oração. Parece que alguma coisa aconteceu. Eu não sei o que Jesus viu, porque Mateus não traz esse relato. Mas ele sente que ele tem que trazer de novo o assunto dos pedidos, da petição. E de repente ele está pregando e parece que ele mudou de assunto, porque o assunto anterior não se trata de oração, se trata de julgamento. Fechando o Sermão da Montanha, ele começa a ir para uma praxe relacionada ao próximo. É o julgamento, e ele começa a falar sobre o julgamento, o perigo do julgamento, e ele condena o julgamento? Não, ele não condena. Jesus não diz que é proibido julgar. Ele ensina isso? Não. Porque se julgar fosse um pecado, imagine o juiz. Nós temos juízes que pecam e pecam demais, mas não é pela profissão. Jesus diz o seguinte, olha, o julgamento é um problema, e é um caminho difícil, porque você que julga precisa entender uma coisa básica. Da maneira como você julga, será a maneira como você será julgado. E eu não estou falando do julgamento dos homens, não, estou falando do meu julgamento. Se é assim que você julga, é assim que você vai ser julgado. Aí ele pergunta, vocês querem pegar o caminho do julgamento? Ah não, vou pensar melhor. Então ele está nesse assunto. De repente, no verso 7, como nós lemos, ele diz, peçam. O que será que aconteceu ali na montanha? Será que ele viu pessoas indo embora? Será que ele viu pessoas falando assim, olha, isso está demais para mim. Olha, isso não é bem assim, e eu não vou conseguir praticar isso. Isso, mudar uma cidade, eu não consigo mudar nem a minha vida.
Mudar a minha família? Você não tem ideia como é a minha família. Você não tem ideia como é meu cunhado. Você não tem ideia da tranqueira que é o meu esposo, da tranqueira que é a minha esposa. Você não tem ideia de como é. Olha, a gente não briga por passa no arroz de final de ano, não. A gente briga pelo arroz mesmo. É um caos. E a minha igreja, o meu ministério, a minha célula, todo mundo é frio. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa mexeu, que Jesus ele traz esse assunto de novo. Parece que aquelas pessoas começaram a desacreditar, falando, esse ensino é por demais, esse ensino não é para gente humana, não é para gente falha como a gente. Jesus parece que começou a ler as mentes e os corações. E aí ele traz esse assunto, e ele já começa com uma flecha, ele já começa com algo que todos nós gostamos de fazer, algo que aprendemos desde cedo: pedir. 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 É algo que não precisa ensinar. Não é. É natural. Pedir é natural. E ele começa com isso: peçam. Peçam, peçam, peçam. E esse pedir aqui, ele está carregado de uma série de entendimentos e concepções. O primeiro deles é o seguinte: vocês são discípulos e são íntimos. Vocês são discípulos e são íntimos. Vocês são discípulos e são íntimos. A primeira coisa que Jesus começa a lembrar para aqueles homens e para aquelas mulheres, falou o seguinte: olha, Deus veio à terra e Ele está aqui diante de vocês, e vocês têm acesso a Ele a qualquer hora. Sou eu. O povo que andava em trevas, afastado de Deus, viu uma luz. E mesmo que a escuridão tomasse, como nós fomos tomados aqui, nós sabemos que nós podemos pedir, porque Ele é a nossa luz. Então ele diz: peçam, porque vocês são íntimos. Você sabe que pedir é algo natural, mas você sabe que pedir depois se torna algo não natural, em alguns momentos até constrangedor. Quantos aqui que nesse ano de pandemia precisavam pedir, mas por constrangimento não pediram? Não pediram ajuda, não pediram socorro, porque falaram: eu tenho vergonha. Mas é teu pai, é a tua mãe, você está desempregado, você está passando necessidade. Peça. Mas de alguma maneira perdeu esse caminho da intimidade. Porque quando nós somos íntimos, e a minha esposa sempre diz isso, você dê tudo a uma pessoa, dê até dinheiro, mas não dê intimidade, que é brabo, entendeu? Então você imagina os discípulos que são íntimos, eles ligam lá para casa e falam assim: estou indo para aí, a minha escova está aí ainda? Quando ele tinha 5 anos de idade. Olha aí a dica, Júlia. E começou a discipulá-lo no livro de Jó. Falei assim: rapaz, essa foi hard rock, né? Com 5 anos de idade, no livro de Jó. Mas o livro de Jó, ele é fantástico. Porque a Bíblia diz que no final da vida de Jó, ele diz algo maravilhoso, no verso 42, verso 5. No capítulo 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem é discípulo é transformado por Deus. Quem é discípula é transformada por Deus e passa a ver, a enxergar e a experimentar Deus de uma forma diferente. Essas 3 coisas sobre o peçam, porque o desdobrar do peçam é o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam
e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, o recebe. Todo o que busca, o encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Jesus diz, olha, toda busca parte de uma necessidade. Toda busca. E todos aqueles que buscam, que pedem, eles vão me conhecer, eu vou me revelar a eles, eu vou mostrar o que é necessário e o que não é necessário, mas mais do que isso, eu vou despertar neles uma sede por mais. Sabe por que superação? A superação e a palavra superação, ela não parte no seu conceito mais epistemológico, ela não parte de algo, de um fracasso, por exemplo. Não é essa a ideia. A superação, ela está muito ligada aos recordes. Quando você perde, a proposta ali, então você é um competidor, está aqui o Álvaro, ele é um competidor, é alguém que trabalha muito tempo com o esporte, é um mestre do jiu-jitsu, já viu tantas coisas, já disputou tantos campeonatos e já perdeu. Já perdeu? Pouca gente, mas perdeu? Perdeu. Quando você perde, você não precisa superar. A superação não está ligada tanto aí. A superação, ela está muito ligada àqueles que alcançaram um patamar, que alcançaram um recorde, que bateram ali naquela meta, naquela trave, que olharam naquele apogeu, naquele topo e falaram o seguinte, eu tenho duas situações agora, ou eu me acomodo, falo, alcancei tudo, ou eu digo, agora eu vou me superar. Eu vou fazer algo que não era mais esperado. Porque quando você perde, você sabe o que tem que fazer. A derrota trouxe para você as falhas. A derrota, ela mostrou para você os seus erros. A derrota, ela mostra para a gente as ranhuras. Ela mostra para a gente as lacunas. Por que eu falei? Porque eu treinei pouco? Por que eu falei? Porque eu perdi? Porque eu não estudei? Porque eu não trabalhei? Porque eu não trabalhei bem esse assunto? Não fiquei, relaxei? Fui preguiçoso? Perdi. Então a derrota, ela já traz, ela já mostra. Aqueles que sabem enfrentar a derrota, eles aprendem a olhar os sinais que a derrota traz. A superação não. A superação é para aqueles que olham e dizem, o que melhorar? O que fazer? Por isso esse tema. Nós crescemos como nunca na pandemia. Hoje nós temos um pastor que está há 29 anos no ministério. Aqui. O primeiro pastor que ficou 5 anos, o primeiro pastor que ficou 10 anos, o primeiro pastor que ficou 15 anos, o primeiro pastor que ficou nessa igreja 20 anos, o primeiro pastor que ficou 25 anos e o primeiro pastor que vai ficar 30 anos. Amém? Amém. Amém. Ele é o primeiro a superar todos esses recordes e viver de superação. Alguém que chegou aqui sozinho e hoje consagrou uma série de pastores e foi superando. Então você chega nesse auge, você chega nesse patamar, essa palavra que eu estou difícil agora a usar, né? Está complicado eu usar a palavra patamar, mas você chega nesse patamar e fala, fazer o quê? Tá bom, eu vou agora o quê? Desfrutar. Eu vou aproveitar. Eu vou agora ser conferencista, eu agora vou fazer isso. A igreja está boa, uma igreja orgânica, uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja que tem professores dando aula, gente que está há 50 anos no Evangelho.
Uma igreja séria. Uma igreja bem localizada, uma igreja sem dívidas, uma igreja que tem, à medida do possível, superado os seus desafios. Nós podemos muito bem pegar o caminho da acomodação ou então da manutenção. Mas então a palavra superação, ela é para isso, é para olhar e falar, está muito bom, mas nós podemos fazer algo que seja transformador, que impacte não uma geração, mas muitas outras gerações. Sabe o que é isso? É visionar. É olhar e falar, eu estou fazendo parte de uma grande obra, de algo fantástico, e eu posso. É por isso que ele diz, peçam, lhe será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta irá se abrir, porque o que pede recebe, o que busca o encontra, e o que bate, o que insiste, a porta se abre. Essa palavra, Jesus estava dando para aqueles homens e para aquelas mulheres, porque ele percebeu que aqueles homens falaram, isso não é para a gente. Jesus falou, vocês podem superar. Vocês podem superar. Gente, eu digo para vocês, como igreja, nós podemos marcar a história da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu não vou entrar nos méritos ideológicos, se você apoia ou não, mas aconteceu algo essa semana, muito longe daqui, em Atlanta, lá na Geórgia. Algo que foi plantado há muito tempo atrás. Em Atlanta, na Geórgia, essa semana, o primeiro senador negro foi eleito naquele estado. Pela primeira vez na história da Geórgia, um senador negro foi eleito. E esse senador, ele trabalhou na igreja que o pastor Martin Luther King foi um dos pastores. E é bem interessante olhar para tudo aquilo que aconteceu na igreja Batista Ebenezer. Uma igreja que é uma portinhola, literalmente. Uma portinhola, pequenininha. Uma igreja que guarda até hoje as suas vidraças quebradas, porque enquanto eles cultuavam, pessoas jogavam pedra, e eles guardam as vidraças. Uma igreja que guarda o mesmo órgão, onde tocando em um domingo como esse, no culto, a mãe do Martin Luther King tomou 3 tiros e morreu. No culto, foi assassinada no culto. No culto. E eles guardam o órgão até hoje. Nessa região, um homem se levantou. O nome dele, Senhor de Beauvoir. Ele se levantou muito antes de Martin Luther King. E ele falou, nós podemos mudar esse país. Nós podemos mudar a nossa cidade. Nós podemos impactar, sim, muitas pessoas. E ele começou a falar isso na igreja dele, que era a igreja Ebenezer. E ele começou a falar isso para jovens. E já na tenra idade, ele olhou um menino e falou, vou investir nesse menino. Quem era o menino? Martin Luther King Jr. E olha o que a gente desfruta hoje. Tudo que é índice de criminalidade, tudo que é índice de caos, eles lutaram para que aquilo diminuísse. Peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta irá se abrir. Pois o que pede, recebe, o que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Nós queremos nos superar como liderança e, consequentemente, como igreja. Minha pergunta agora, para concluir isso, e você? Porque tudo começa
com uma decisão. A de querer. A decisão do querer. Eu quero. E é isso que Jesus diz para eles. O que eu estou ensinando para vocês parece utópico. Pode parecer utópico, mas eu faço uma pergunta para vocês. Você quer? Você quer? Porque a questão não é se é utópico ou não. A questão agora é, você quer? Porque se você quer, eu vou fazer em você. Eu vou te transformar. Eu vou te mudar. Eu vou mudar aquilo que precisa ser mudado. E ó, eu não estou falando de cabelo não. Eu não estou falando de emagrecer não. Eu estou falando de trocar as lentes com as quais você enxerga o mundo. Eu estou falando de trocar o seu vocabulário. Eu estou falando de uma transfusão no seu coração, de um transplante no seu coração, de uma transfusão do seu sangue, daquilo que corre e te alimenta. Eu estou falando disso tudo. Você quer? Você quer? Então nós entendemos que esse é um ano de superação. Mas você pode falar, não, eu não quero. Se você quer, eu quero orar com você e orar por você. Sabe por quê? Que lá atrás, conversando, quando nós estávamos meditando nessa temática para esse ano, nós decidimos algo. Nós queremos. Estamos falando, Deus, o que eu tenho que mudar no pastoreio? Em casa. Talvez essa mudança traga sim dores. Talvez, a partir dessa mudança, eu fique exposto. Algumas pessoas vão descobrir uma série de falhas, porque Deus vai usá-las para apontar essas falhas e falar, você precisa melhorar nisso. E ó, isso que você está, olha... E é chato perceber os nossos erros. É chato. Mas, quando a gente vislumbra aquilo que pode acontecer a partir de um desejo, de uma vontade, um querer, dá para dizer, não, eu quero. Faz de novo, Senhor. Se você quer também, eu não sei naquilo que você tem que superar. Mas eu posso perguntar, mas você quer? Você quer? Talvez Deus derrube todos os seus ídolos. Talvez Mamon seja um ídolo. Talvez a sua profissão. Talvez o seu culto ao corpo seja um ídolo. Seu casamento seja um ídolo. Sua família seja um ídolo. Talvez seu bem-estar seja um ídolo. Eu quero te falar que Deus derruba tudo isso. Por isso ele diz, você quer? Você quer superar? Você quer? Se você quer, fica de pé, eu quero orar com você. Se você não quer, ficar à vontade também. Deus, eu agradeço. Confesso mesmo, Senhor, ó Deus, nada disso estava preparado. Mas Deus, Senhor, não foi pego de surpresa. Ó Deus, o Senhor tinha uma palavra para esse momento, para esse povo aqui. Eu creio, ó Pai, que começou sim o ano da superação. Eu creio que o Senhor está fazendo e irá fazer grandes coisas no nosso meio. Eu creio, ó Pai, que chegará, ó Deus, o tempo, ó Deus, que nós influenciaremos, ó Pai, na cultura, ó Deus, na economia, nas decisões socioeconômicas da nossa cidade. Ó Deus, não como uma instituição, não batendo lá e falando isso ou aquilo, mas através de homens e mulheres, ó Deus, que o Senhor vai levantar para influenciar, para trazer justiça, para trazer igualdade, para trazer evangelho, para trazer shalom para essa cidade. Ó Deus, eu creio, e isso começa, ó Deus, em nós, como uma transformação em nós, nos levando, ó Deus, à superação de uma vida que tem sido boa e agradável.
Ó Deus, porque olhamos sim para a nossa vida, por mais que tenhamos lutas, ó Deus, é uma vida boa e agradável. Nós moramos em um lugar maravilhoso. Ó Pai, nós temos amigos. Ó Deus, nós somos igreja. Ó Deus, nós somos comunidade de fé. Nós temos desfrutado de tantas dádivas do Senhor. Ó Deus, que nós só temos uma coisa a falar: muito obrigado e muito obrigado, Deus. Então, Deus, eu peço mesmo que no nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos direcione. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, está vendo uma multidão falando: eu quero me superar. Eu quero vivenciar superação, eu quero experimentar superação. Ó Deus, é uma multidão. Ó Deus, o Senhor nos deu uma palavra: peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta irá se abrir, e nós queremos fazer isso ao longo desse ano. Ó Deus, eu sei, ó Deus, que essa ação resultará na queda de ídolos. Ídolos, ó Deus, que nós criamos para a nossa adoração. Ó Deus, muitos aqui, ó Deus, têm os seus ídolos, eu tenho os meus, mas nós queremos falar agora: Deus, no nome de Jesus, derruba todos, ó Pai, que os nossos olhos, ó Deus, estejam fitos no Senhor, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, ó Deus, que tudo aquilo que temos e somos, ó Deus, esteja, ó Deus, canalizado em Ti. Ó Pai, nós queremos assim, ó Deus, nos superarmos, ó Deus, como homens, como mulheres, ó Deus, como líderes, como profissionais, ó Deus, como namorados, como marido, como esposa, como filhos, como pais. Nós queremos nos superar como líderes, como cristãos, ó Deus, para assim levarmos a nossa família, a nossa igreja e a nossa cidade, que tanto tem sido ferida, ó Deus, a superação. Ó Deus, a cidade que é conhecida como a cidade do esquema, do jeitinho, da corrupção. Deus, que nós vejamos uma superação no Teu povo, no meio do Teu povo, através do Teu povo. Ó Deus, que isso venha a ser derramado para a direita e para a esquerda. Então, Deus, eu, junto com os meus irmãos, rogo agora intervenção do Senhor. Venha sobre nós com o Teu poder e a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vá na graça e na paz do Senhor. Hoje à noite nós vamos continuar com a série. Nós vamos falar daquilo que nós queremos nos superar como igreja. E semana que vem nós vamos falar sobre perseverança. Perseverança, então não fique de fora. Não fique de fora, que Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor. Podem vir para cá, Wander, muito obrigado.